Jogo grande, jogo bom, Vila Belmiro amanhã, 21h30. Adilson Moraes, o Santos vem de uma derrota, quase uma goleada contra o Ceará jogando no Castelão. Você esperava uma mudança radical do treinador Juan Pablo Vojvoda no time titular? Pelas informações que nós temos, são 2 mudanças apenas. Sai Alexis Duarte, que hoje ficou no banco na seleção paraguaia, mas não chegará a tempo de jogar o Clássico. Entra Luan Pérez e teremos ao lado do Luan Pérez o Adonis Frias. E a segunda mudança é no meio-campo, sai Tomás Rincon, que não deve sequer ser relacionado com dores na panturrilha. Entra Gabriel Bontempo. 2 mudanças para um time que vem de 2 jogos ruins e de um empate e uma derrota. Você esperava mais do Vojvoda diante de tanto tempo que ele teve para trabalhar? Eu esperava muito mais, até porque essas 2 alterações aí não são alterações pensadas, não são alterações estudadas, são alterações que as circunstâncias obrigam ele a mexer no time, né? Ele perde o Alex Duarte para convocação, então ele é obrigado a colocar um zagueiro. Ele perde o Tomás Rincon, que é um homem de confiança dele, pelo que se percebe, né? Pelo estilo de jogo dele, um estilo mais conservador, e aí ele coloca o Gabriel Bontempo, que está voltando de contusão, e com ele estava sendo titular. Eu esperava muito mais, né? Eu esperava muito mais mudanças nesse time, eu esperava uma formação mais ofensiva contra esse Corinthians, até porque o Santos, quando o Santos jogou bem, quando o Santos impôs o seu futebol, quando o Santos teve um domínio maior em relação ao seu adversário, o Santos só conseguiu vencer uma partida com o Vojvoda. O Santos jogou bem contra o Atlético Mineiro, mas empatou. O Santos jogou bem contra o Bragantino, mas empatou. O Santos jogou bem contra o Grêmio, né? Mas empatou. E aí venceu o São Paulo, né, num desses jogos, como eu disse, e perdeu para o Ceará por 3-0. Então, quando o Santos jogou bem com o Vojvoda, ele conseguiu apenas uma única vitória. Isso é preocupante. Então, primeiro, o Santos tem que jogar bem contra o Corinthians. E se jogar bem, ainda não é sinônimo de resultado positivo, porque o Santos esbarra no seu péssimo retrospecto no ataque. A artilharia do Santos não existe, né? O Santos é como você ir para uma guerra, você ir para um combate de mãos vazias, né? Todo mundo lá com tanque, com míssil, e você está chegando com catapulta, né? Na idade da média ainda, sem armas, com lança, com escudo. Então fica muito difícil. Você vai esperar gols de quem? Quem é que você vê naquele ataque do Santos que te enche de esperança? Então, por mais que o Santos... Não tem, né? Não tem. Não tem. Talvez a maior esperança, e eu estava falando com o Jordão e com o público do Varanda hoje à tarde, para que a gente entenda como a régua do Santos está baixa, a nossa maior expectativa está com o Guilherme. 3 gols no campeonato. Tem coisa errada, né? Tem coisa errada. O Guilherme tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Então, para você ver, é muito pouco. Como é que um time que depende de um artilheiro, que depende de um nome, ele tem apenas 3 gols no Campeonato Brasileiro? Por mais que ele tenha sido, até agora, o artilheiro da temporada, mas soma-se ao bom desempenho que ele teve no Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro está devendo muito. O Barreal, que é o melhor, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, mas o Barreal sequer é titular dessa equipe. Então eu mexeria no ataque, mexeria nesse meio campo, mexeria também nas laterais, né? Mexeria na defesa, eu faria uma mudança Você mudaria radical. todo mundo? Mudaria todo mundo. Você falou que mexeria nas laterais. O Igor Vinícius é o seu protegido. Você defende o Igor Vinícius aqui. Não, eu acho ele menos ruim do que o Mike. Se fosse o lateral direito Cafu da seleção brasileira. É menos ruim que o Mike. Aliás, você falando do Igor Vinícius e falando do Fortaleza, às vezes parece que eu tô com febre. Porque o Fortaleza para o senhor é o Real Madrid. E o Igor Vinícius é o Cafu. Então, tenho certeza. O senhor mudaria lateral, como o senhor tem dito aí? O senhor defende o Igor Vinícius. Como assim o senhor mudaria lateral? O senhor fala lateral esquerda? Lateral esquerdo eu manteria o Escobar na esquerda. Então o senhor não mudaria nada? E colocaria o Souza no lugar do Guilherme. O senhor mudaria o lado esquerdo. Mudaria o lado esquerdo do Santos. O senhor faria uma dobradinha. Entre Souza. Exatamente. E o jogador, o Souza e o Escobar. Exatamente. Escobar jogando no meio para trás. Do meio para trás. Do meio para frente. É onde ele manda bem. Do meio para trás. O Escobar não passa do meio campo, fica aí, né? E do meio para frente você coloca o Souza de uma maneira mais ofensiva, porque o Souza quando entrou contra o Ceará... Eu não acho ruim a sua ideia. Agora eu te pergunto uma coisa. Tem que treinar, tem que testar, tem que treinar, mas são possibilidades. Um time que não tem protagonismo, você tira teoricamente, o jogador que é mais protagonista, que é o Guilherme? Não. Eu não acho ruim a tua ideia. Mas o Guilherme é protagonista... Eu tô colocando na mesa uma discussão. Mas você vai tirar o cara que faz o gol, o cara que dá assistência? Mas que gol? 3? Não, ele tem mais gols no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro são 4. 4 gols no Campeonato Brasileiro. Tá, 4 gols em 26 jogos.
Você vai depender desse cara? Ele é protagonista por quê? Porque perde bola, porque mata a jogada, porque está em todos os lances. Então é claro que ele vai ser protagonista. Ele está no ataque. Acho que o Souza jogando e fazendo esse papel faria melhor que o Guilherme? Eu creio que sim. Um jogador jovem, um jogador mais habilidoso, um jogador que finaliza mais, que fez muito mais do que o Guilherme contra o Ceará e muito mais do que o próprio Souza ali que descia, né? Em 5 minutos de jogo que ele atuou ali. Não, eu acho interessante. Eu acho que é uma ideia para você mexer. Né? Eu só não sei se seria a melhor saída testar uma situação como essa contra o Corinthians. Mas eu concordo, acho que tem que ter treinar. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Dá um chacoalhão nesse time. Sabe, na pior das hipóteses, você coloca ali Cabadeiro pela esquerda e o Robinho na direita. E tira o Guilherme e o Lautaro Dias. O Lautaro Dias... Mas o senhor vai tirar o Lautaro Dias com 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos com a camisa do Santos? O Lautaro Dias é um jogador esforçado, um jogador que corre muito, mas é um jogador que para mim ainda não tem aquele refino, aquele trato técnico. Tecnicamente ele é limitado, ele é fraco. Ele é fraco. Você espera muito mais do Lautaro do que ele tem entregado? Não, para mim o Lautaro é isso. Tem se destacado comparado ao Tiquinho? Porque ele corre... Bom, primeiro que ele corre. Porque ele se movimenta, porque ele dá opção, porque ele é um cara que não desiste. O Tiquinho é um trator. É um cara que corre. O Tiquinho é pesado. Tiquinho é carga pesada. E o Lautaro não. O Lautaro é um cara que se movimenta, passa a torcida a impressão que não desiste nunca. Que tá correndo, que é esforçado, mas e aí? Tecnicamente é um jogador abaixo da média. Limitadíssimo, mas muito baixo. O senhor colocaria quem no lugar do Lautaro Dias? Colocaria Souza e Robinho. Souza e Robinho Júnior. No ataque. Ou Cabadeiro e Robinho. O Cabadeiro é horroroso. É horroroso, mas você tem que mexer no time. Você tem que tirar o time da zona de conforto. Tá muito naquela onda da torcida. Não, tá. Eu vou te contar uma história. O A, o senhor pede o B. Joga o B, o senhor pede o A. Mas se o A não funciona, você tem que pôr o B. O senhor tá sempre numa se o B não funciona, tem que ter o C. O senhor tá sempre numa zona de conforto. Então segue com esse time. Vai pra onde com esse time aí? Joga o A, o senhor pede o B. O senhor acredita mesmo, de verdade, o senhor acredita mesmo que o Gustavo Cabadeiro faria melhor do que um Lautaro Dias, do que um Guilherme? Para com isso, Tiraria da zona de conforto. Você tem que mexer no time, você tem que mexer no brilho do time. O Guilherme tem que olhar e falar assim, poxa vida, eu perdi a posição pro Cabadeiro, não é possível. Que ponto que eu cheguei? Você tem que provocar, você tem que mexer com o brilho do jogador. Você não pode deixar o Guilherme numa zona de conforto. Daqui a pouco tá na pauta. O Robinho Júnior tem casca, tá preparado para um jogo? Porque uma coisa é você entrar faltando 15 minutos, uma coisa é você entrar faltando 10 minutos, outra coisa é você entrar contra o Corinthians, que tem jogadores cascudos, experientes, tem um Dorival no banco de reservas e ter que decidir. A responsabilidade de você entrar faltando 15 minutos é uma. A responsabilidade de você entrar no começo do jogo é outra. Sim, mas você tem que testar o que você tem. Você tá jogando pra torcida. Não, tem que jogar. Mas calma, se você não mexe, se você não muda, vai ser aquela mesmice de sempre, aquela dor no peito de sempre, aquele desespero de sempre de você ver o Guilherme perdendo bola, de você ver o Lautaro Dias correndo, feito um louco, mas não consegue finalizar isso em gols. E aí você vai ver quem? O Escobar ali, o Souza atacando, a lateral também desprotegida. Enfim, você tem que mexer, você tem que provocar alguma coisa. Tem uma palestra aí que talvez você, Tubarão, já tenha assistido também, que é do Muricy Ramalho. Opa! Você já deve ter visto essa palestra, o Bigodinho também, quando ele fala de como que ele salvou o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Que o grupo tinha chegado lá... o grupo tava ali, o São Paulo uma nhaca danada, numa draga danada, com um monte de medalhão, com um monte de craques, né? E ele chegou no café da manhã, tinha tomado uma pancada, o São Paulo tinha perdido, e o pessoal sorrindo, o pessoal se divertindo, fui na noite, peguei não sei quem, fiquei com quem. Ele falou, poxa vida, tá tudo errado, o São Paulo tá perdendo e os caras estão curtindo numa boa, né? Chegou pro presidente e falou, eu vou mexer no time, vou tomar porrada, mas eu vou colocar os caras que estão aí para poder jogar, entendeu? E foi onde ele fez, colocou quem? O Boi Bandido, colocou uns caras que ninguém acreditava em nada, que a torcida odiava, e foi os caras que salvaram e tiraram o São Paulo da condição de poder ser rebaixado, né? Agora, o Santos tem que fazer alguma coisa, tem que dar um choque nesse time, tem que mexer. O Guilherme não pode ser um jogador inquestionável. O Guilherme hoje no Santos, ele é titular absoluto. Mas ele não é inquestionável, pelo contrário. Ele foi substituído uma única vez. Mas tudo bem. O senhor está falando do Guilherme. Eu não vejo o senhor falar do Roleiser, por exemplo. É outro que para mim não entraria. Então, não você joga. Vai mudar o time todo? O Roleiser, olha, eu vi uma estatística hoje. Na prática, se o Santos tiver que manter aqueles que estão jogando bem, hoje nem o Brazão é titular do Santos. Hoje o Brazão não é titular do Santos. O Brazão tem jogado mal os últimos jogos. É isso que eu estou te falando. Na linha que o senhor está adotando, muda todo mundo. Fica somente o Zé Rafael hoje.
que é o único que tem jogado bem os 2 últimos jogos. O Brazão, na opinião do senhor, sai. O Igor Vinícius sai. O Luan Pérez sai. O Adonis Frias sai. Não. O Escobar sai. O Schmidt sai. O Roleiser sai. Esse o sai. Guilherme sai. O Lautaro Dias sai. Vai jogar quem? Vai jogar o Bigodinho? Sai, vou te falar. Vai jogar eu? Vai jogar o senhor? Tá de brincadeira, pô. Olha só, o Roleiser que o senhor tanto defende, que o senhor disse que, o senhor disse que era o novo Di Maria, o senhor falou. Roleiser é uma das maiores mentiras do futebol atual, cara. O Roleiser... Pior que o Soteldo. Ó, o Instituto Data Bigodinho deve saber desse dado aí. Data Bigodinho. É o seguinte, eu vi esse dado hoje. O Roleiser... O senhor tem visto muito dado? Tenho visto só. Tá certo, graças a Deus, que susto. É o seguinte, o Roleiser, ele tem participação em gols no Santos a cada 10 jogos. Então. A cada 10 jogos. Só que aí o senhor não fala nada. A cada 10 jogos. Olha o senhor só. dá pancada no Guilherme. Olha só. Não, vou te falar do Roleiser. Eu vou te falar do Roleiser. O senhor não fala nada. O Roleiser deveria ser o primeiro nome da sua lista. E o senhor não fala. Não, o senhor disse que ele é o único cérebro da equipe. O Roleiser porque eu provoquei. O senhor disse que ele é o cérebro da equipe. Não, o senhor falou o Roleiser é o único que pensa, é o único que tem que ir. Ó. Se eu não provoco eu vou te falar Roleiser, o senhor ia falar boa tarde, gente. Eu te falei que mexo. Que vem. O senhor é um brincalhão. Eu mexo, ó. O senhor é um brincalhão. O senhor protege o Roleiser aqui terça, quinta e domingo quando tem. Mas o senhor disse que não manteria o mesmo time, então o senhor tá gostando do Roleiser. O Roleiser é o seguinte... Tem, claro que tem, pô. Tem, pô. O Roleiser é o seguinte, ele precisa de 10 jogos para dar uma assistência para gol. É pífio. A cada 10 jogos ele tem uma participação. É ridículo isso. Um camisa 10, ou um que faz papel de meia, ou é o cérebro da equipe, ou é a referência técnica do Santos, é o jogador mais caro aí, 62 milhões. Ele precisa de 10 jogos para ter uma participação em gol, gente. É um absurdo. Eu não vejo bloqueio. E aí você quer que ele seja titular? Eu não vejo a mídia santista, com exceção do Varanda Futebol Debate. Não estuda. Por que eu não vejo, com exceção do Varanda Futebol Debate, eu não vejo ninguém falando do Roleiser? Então, o Roleiser... Eu não vejo ninguém. Eu não vejo o capa, o cara de biquinho, porque agora a moda é essa. O cara de biquinho, é o cara... De biquíni? O cara faz isso agora. A capa de YouTube é assim, é um de biquinho. Faz uma capa de biquinho do Varanda. Deixa eu ver como é que seria você de biquinho. Você tá de brincadeira. Eu não vejo ninguém com biquinho na thumb falando do Roleiser. Eu não vejo. Eu vejo o cara de biquinho falando do Guilherme. Eu vejo o cara de biquinho falando do Escobar. Roleiser. Agora, eu não vejo um cara de biquinho falando do seu protegido Benjamin Roleiser. Não, esse não, pô. Fui o primeiro jornalista que trouxe a informação de que o Roleiser tinha o joelho bichado. O senhor falou. E o Bigodinho foi atrás e descobriu que ele ficou 300 dias parado por conta dessa lesão lá na Argentina. Estudiantes de La Plata. Chegou no Santos bichado, não pode treinar de uma maneira mais intensiva porque ele tem que fazer um trabalho de recuperação no seu joelho. É verdade. Esse é o Roleiser. Você acha que a questão do Roleiser não... Que precisa de 10 jogos. Porque o Roleiser é o seguinte, vamos ser sinceros, o Roleiser no Benfica não jogou nada também. Nada. E diziam que no Benfica o problema do Roleiser é que o treinador não gostava dele e colocava ele para jogar no meio campo. Foi essa patota que me contaram. Tá, e no Santos porque ele tá o Roleiser não é meio campista, o Roleiser tinha que jogar pela direita. Ele chegou no Santos, aí começou a jogar pela direita, começaram a inventar. Não, o Roleiser é meia. Coloca ele de meia que joga. Parece o filho o jogador que tem no Santos lá, que quando ele joga de atacante, pedem ele de lateral direito. Quando ele joga de lateral direito, pedem ele de atacante. Você conversa pra boi dormir. Você conversa pra boi dormir. Mas o Roleiser é meia. Meia boca. Meia boca. Muito meia boca. Agora, sabe o que eu acho muito engraçado? E os números estão aí, pô. Agora sim. 10 jogos pra ter uma participação pra gol. 10 jogos. Eu tive que te provocar pro senhor falar do Roleiser. Por que essa proteção do Roleiser? O senhor também vibra quando ele puxa o calção? O senhor também vibra quando ele vira pras cabines de imprensa? É isso ou não? Você tá meio enganando, hein? Você tá enganado, hein, Marcão? Esse Roleiser é uma mentira, cara. Se na base do Santos... Não é possível que não tenha um garoto melhor do que ele. Ou na pior das hipóteses, você coloca o Barreal no lugar do Roleiser. Mexe nesse meio de campo. Eu acho que poderíamos ter... Mexe nesse meio campo. Sabe um cara que poderia fazer o papel do Roleiser? Schmidt, Zé Rafael, primeiro e segundo volante. Gabriel Bom Tempo. E o Bom Tempo. Gabriel Bom Tempo. Entendeu? O Gabriel Bom Tempo. Olha, se nós tivéssemos... Eu gosto do Vojvoda. Eu não quero aqui cornetar o Vojvoda a ponto de entenderem que eu não acredito nele. Mas eu acho que passou da hora do meio campo do Santos ser testado da seguinte forma. Schmidt ou Arão, Zé Rafael, Ian e Bom Tempo. Saca o Roleiser? Eu vejo da seguinte forma, respeito a sua opinião, o senhor começa dando pancada no Guilherme, mas para mim o ponto mais crítico do Santos não é o Guilherme.
O ponto mais crítico do Santos é justamente a articulação, o Roleiser. O nosso ataque não funciona, Marcão. Concordo o ataque também. É o pior ataque desses times. A gente trouxe o dado aqui na terça-feira. Na falta de qualidade. O Santos é o único time da Série A que tem menos de 30% de aproveitamento no seu ataque de finalização. Concordo. Aí a culpa é de quem finaliza ou a bola não chega? Esse é o ponto. A bola tem chegado nesses últimos jogos, hein? Mas não através do Roleiser. O Jordão trouxe uma... A gente tem que começar a puxar as assistências do Roleiser, aliás, as pré-assistências. Uma a cada 10 jogos. Pagou. É muito pouco. Pouquíssimo. É muito pouquíssimo. Agora, o ataque do Santos, você vai depender de quem? Como eu disse, o Guilherme não dá, o Lautaro é esforçado, corre bacana, mas esforçado tem um monte de gente esforçada aí que tá aí patinando. O senhor entraria com o Robinho Júnior e Gustavo Cabadeiro ou o senhor tá jogando pra mim, o senhor tá jogando pra torcida? Pra mim, o senhor tá jogando pra torcida. O senhor quer like. Tem que ganhar. Pra não, mim, like não. Pra mim, o senhor quer like. Pra mim, o senhor quer sapeca. Sapeca no like. Sim. O senhor não pode chegar aqui no Tubarões da Resenha e falar que o ataque para um clássico contra o Corinthians seria Gustavo Cabadeiro e Robinho Júnior. Eu vou embora, pô. Eu tô dizendo que tem que mexer. Eu vou embora. O senhor só pode estar de sacanagem. Querer Robinho Júnior e Cabadeiro num clássico contra o Corinthians. Souza e Robinho, eu disse. Souza e Robinho. Não vem colocar esse Cabadeiro, não é contra mentira. Aliás, o Cabadeiro, quando trouxeram ele, artilheiro do campeonato paraguaio. Para. O Cabadeiro de longe é ruim, de perto parece que tá de longe. Tá, mas trouxeram, é o que tem. E aí você vai fazer o quê? Você tem que mexer nesse time. Não é possível que o Santos não tenha ali um centroavante que possa ser melhor do que o Lautaro, do que o Tiquinho, que é o segundo maior salário do time do Santos. Ele tem apenas 2 gols no campeonato e 2 gols de pênaltis. E depois disse que não desaprendeu a fazer gol. Tá vendo? Eu tô fazendo gol, eu não desaprendi. Ô, Tiquinho, você fez 2 de mão e 2 de pênalti. Pelo amor de Deus. Tiquinho, concordo contigo. Então não dá, cara. Não dá. Ô, Bigodinho, coloca na tela aí a escalação do Santos para a partida de amanhã contra o... Vamos sapecar a sua escalação? Não, a escalação... essa escalação é do Marcão, tá? Pablo Voivoda. Não é a minha, não. A minha escalação... Essa é a sua. Diferente da tela. Coloca aí, Jordão. Sapeca na tela aí, Thiago Jordão, Bigodinho. Vamos lá. Goleiro, ele, Muralha. Gabriel Brazão. Esse aí é o Paredão Brazão. Eu só disse que ele pega menos que o Hugo, que o Hugo tem que ser seleção. Do lado direito, o jogador adorado por Adilson Moraes, Igor Vinícius. É o menos na zaga, Adonis Frias e Luan Pérez. Do lado esquerdo, Escobar. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael, Bom Tempo e Roleiser. Tá ali o Roleiser como do Zagallo, o senhor lembra da Copa de 94. E na frente, Guilherme Arantes do Nascimento e Lautaro Dias Preocupantes. No caso muda de amanhã. Olha, você perguntou se é a minha escalação. O que muda desse time? Se é a minha escalação. A minha escalação teria uma diferença desse time aqui. Eu iria de Souza pelo lado esquerdo. E olha... eu falei muito sobre o Roleiser. Que eu ia perguntar agora, você vai manter o Roleiser no time? Eu tiraria o Roleiser do time. E por que você colocou o Roleiser lá? Não, o Roleiser não é a minha escalação. Essa aí não é a minha escalação. É a escalação que vai pro jogo amanhã. Esse é o provável time do Santos, é esse que tá na tela. Mas o senhor vibrou quando você viu essa escalação? Não, de jeito nenhum. No meu time, o senhor ficou saltitante quando viu? No meu time, o Roleiser hoje seria banco de reservas. Eu testaria Ian como o terceiro homem de meio campo e o Bom Tempo como meia. No meu time, Bom Tempo seria o meia. Digo mais, eu subiria da base Rodrigo César. Eu subiria da base Rodrigo César e Matheus Xavier. Matheus Xavier, sim, com certeza. Eu subiria esses 2 jogadores, Rodrigo César e Matheus Xavier. Para mim, esses 2 jogadores já estariam no time principal. Entendeu? Por isso que nós estamos refém do Roleiser, porque tem pouquíssimas opções. O Rodrigo César, por exemplo, é um jogador que, se bem testado, poderia fazer essa função que hoje faz o Roleiser, se bem trabalhado. Mas, infelizmente, não recebe oportunidade. O Matheus Xavier é melhor que o Cabadeiro. E digo mais... Vou ser impopular. O Matheus Xavier está mais pronto do que Robinho Júnior. O Matheus Xavier, para mim, é melhor do que o Lautaro Dias, melhor do que o Tiquinho, melhor de qualquer opção de ataque que tem aí, porque o ataque não funciona, o ataque é péssimo e os números falam por si só, né? Não é nem questão de opinião aqui. Aqui é uma questão de fato, aqui é uma questão de dado. E eu sei que não está na pauta. Claro. Mas eu vou te provocar aqui, até o torcedor que está em casa. Você acha que o Miguelito joga mais que o Roleiser?
O Miguelito joga mais Você acha que nesse time o Miguelito seria titular? Eu acho que o Miguelito, se tivesse tido a mesma minutagem que o Roleiser teve no Santos, ele já teria entregado muito mais do que entregou o Roleiser. Então, esse é o time do Santos. Eu não sei se ele joga mais, mas você entende o que eu digo? Entendi. Se ele tivesse tido a comparação mesma minutagem, é ele com o Roleiser. Ele teria entregado muito mais do que o Roleiser. Só que o Miguelito era patinho feio no Santos, né? Então, é que eu estou dizendo aqui. Essa diretoria do Santos, né, de inúmeras incompetências, né, que se tem, gasta aí uma grana no Roleiser, gasta uma bala no Tiquinho, né, além de perder o Jair, né, que vendeu o Jair a preço de banana, e agora a gente está aí batendo cabeça com zaga. São 6 zagueiros que o Santos tem, né, e nenhum consegue se firmar como titular absoluto ao lado do Luan Pérez. Nem o próprio Luan Pérez consegue se firmar como titular absoluto, foi até substituído no último jogo. Ou seja, por conta disso.